Salve espectadores do canal. Recentemente eu falei em um vídeo aqui que eu reduziria drasticamente a aparição de livros de história que não fossem escritos por historiadores, mas que eu abriria exceções em casos que eu achasse que o livro merecia essa exceção. E eu resolvi começar essa nova fase do canal, por assim dizer, com um livro que se encaixa nessa categoria. Até para dar um exemplo para vocês do que eu estou falando. O livro de hoje foi escrito por um autor de ficção, só que é um livro de não ficção, que ele pesquisou o assunto durante anos. E o resultado é um livro que tem uma linguagem bem instigante para o público geral, e embora não seja perfeito, mas eu vou falar disso depois, acho que vale a pena a menção e a sugestão especialmente para um público mais geral. O livro de hoje é Roma, uma história em 7 invasões, de Matthew Knill, lançado no Brasil pelo selo Vestígio, da editora Autêntica. Esse livro acabou de sair no Brasil, e como eu disse antes, foi escrito por um autor de ficção que resolveu, depois de anos de publicações, pesquisar sobre a história de Roma, cidade onde ele morou e sobre o qual ele pesquisou por mais ou menos 15 anos para escrever esse livro. Pelo nome, algumas pessoas podem achar que o livro fala só de Roma antiga, mas, embora foque bastante na antiguidade, o livro passa por várias eras. A ideia não era escrever um livro onde um capítulo é uma sequência direta do outro. A ideia é que cada capítulo usa uma invasão a Roma como pano de fundo para falar sobre a vida cotidiana dos romanos na época. E também, claro, vida política, sobre como alguns grandes nomes das épocas reagiram às invasões. Eu estava falando naquele vídeo, que eu falei dos livros de historiadores ou não, sobre a questão da linguagem para o público geral. Esse livro tem uma leitura muito fácil. O autor mantém um estilo literário na escrita, então ele vai mantendo a atenção de quem está lendo, o que é bem legal. Por outro lado, eu preciso dizer que uma coisa me incomodou bastante justamente nessa abordagem meio literária. Se discute bastante tempo na historiografia a questão da narrativa na história, e de que como a partir dos anos 1970, a própria narrativa, o próprio discurso, viram objeto de estudo. Em partes, é por isso que hoje em dia você chuta uma moita e sai 8.000 trabalhos sobre a representação de alguma coisa em algum lugar. Isso, querendo ou não, é fruto desse momento histórico. Toda a polêmica que o Hayden White levantou no livro dele, A Meta História, e sobre a qual eu gostaria de fazer um vídeo aqui, mas primeiro eu preciso ter paciência de ler Hayden White, dizia respeito a esse debate. Um trabalho que levantou várias discussões sobre isso foi o livro O Retorno de Martin Guerre, escrito por Natalie Davis. Ela tinha em mãos o processo que levou à condenação de um sujeito por um caso que eu não vou comentar aqui agora, mas enfim. Ela tinha o processo e sabia que ela tinha ali uma excelente história, mas não tinha mais materiais e fontes que dessem a ela um bom vislumbre de como era a vida no vilarejo onde tudo aconteceu. Foi aí que ela usou o vasto conhecimento dela sobre o assunto e, a partir de pesquisas sobre como eram os vilarejos medievais daquela região, fez uma reconstituição hipotética falando de como era a vida naquele local, usando fontes de outros lugares, já que não tinha tanta diferença da vida em uma vila para outra normalmente. Então, por exemplo, se ela está falando da ocupação de uma determinada profissão, ela pode usar fontes do mesmo tipo de profissão de outro lugar para dar um vislumbre ao leitor de como era a vida daquele tipo de profissão, ainda que ela não tenha fontes diretas sobre o sujeito daquele vilarejo que trabalha naquela profissão, só para dar um exemplo. Isso levantou uma grande discussão sobre a questão da prova e da evidência na história, sobre até que ponto era válido fazer o que a autora estava fazendo e tal. Em geral, o livro foi bem aceito porque se entendeu que a autora foi muito criteriosa na hora de preencher as lacunas que ela tinha no trabalho. Porque uma coisa é preencher lacunas, outra coisa é ficar inventando, fantasiando. Pode parecer que é a mesma coisa, mas não é. Em nenhum momento ela tenta mostrar esse preenchimento de lacunas como se fosse uma verdade. Ela não tentou passar a perna em ninguém. O autor desse livro tem uma abordagem parecida, entre aspas. Ele gosta de se aproveitar da experiência literária que ele tem para imaginar algumas cenas. Então, logo no começo, quando ele quis falar de uma batalha, ele criou toda uma descrição de como ela poderia ter sido, baseado em como eram as batalhas da época, imaginando todo um cenário, imaginando os movimentos de como poderia ter sido. Só que ao contrário do que a Natalie Davis fez, no caso do Matthew Knill, não me pareceu um preenchimento de lacuna no mesmo nível. Me pareceu mais um enfeite, uma floreada que, para mim, incomoda. Uma forma de tentar fisgar a atenção do leitor, criar uma tensão e tal. E fazendo isso, ele me deixou com um pé atrás. Se isso não é uma coisa que te incomoda, se o tema te interessa, eu recomendo o livro. Pelo pouco que eu li, ele me pareceu bem pesquisado, mais do que eu esperava, e dá bons vislumbres da vida cotidiana em Roma em 7 momentos da história. Para mim, esse livro é um bom exemplo de um livro de entusiasta que tem o seu público, e é bem feito. Então eu resolvi abrir essa seção. Se você se interessou, aqui embaixo na descrição tem um link para compra do livro, e comprando por esse link especificamente, você ajuda o canal. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e dar uma olhada na nossa página do Apoia-se. Muito obrigado e
Até a próxima!